eu venho mais uma vez para vos chamar à oração, à conversão, à penitência e à paz. Fez tanto por mim. Meu nome é Vinícius da Silva Santos, eu tenho 20 anos, eu moro em São José dos Campos, mais ou menos há 12, 11 anos que eu venho às aparições de Jacareí. E tudo começou quando minha mãe, ela conheceu aqui em Jacareí, conheceu o Marcos. Ela fez de tudo para que a gente pudesse ser uma família santa, que a gente pudesse rezar sempre, amar mais a Deus, né? E durante esse tempo, meu pai, ele era alcoólatra, infelizmente ele não aceitava, né, a questão das aparições ou nenhum tipo de religião, né? E depois que minha mãe se separou dele, né, foi uma infância até difícil, tive vários problemas, não somente dentro de casa, mas como fora de casa também, né, problemas na escola, problemas questão com a sociedade, por ser pobre, eu era uma criança que não tinha uma estatura menor, né, do que as outras crianças, normalmente até os meus 10 anos de idade. E tive muitos problemas, questão de aceitação, por não poder brincar com as outras crianças, às vezes ser um pouco limitado, embora fosse muito ativo, assim, fosse um pouco esperto, mas eu tinha certas limitações, né? E durante esse tempo, na minha infância, uma grande graça que eu alcancei aqui em Jacareí foi que eu tinha um problema de alergia muito forte, né? Me coçava muito, aparecia muitas feridas em mim por causa da coceira, né? Essa alergia. E os médicos não sabiam o que era, uns falavam que era sarna, outros falavam que era problema sanguíneo, mas nunca diagnosticaram nada, nunca me deram um laudo médico, né? Nunca fizemos exames concretos, né, para comprovar o que era. E certa vez um médico, ele pegou e me passou um remédio, né, um sabonete antialérgico, para mim poder tomar banho com ele, para ver se melhorava, né, essa coceira, né, essa alergia. No caso, esse sabonete ele me fez, teve um efeito colateral, né. No momento que eu tomei banho com aquele sabonete, né, todas as partes do meu corpo coçavam muito, começaram a arder e eu não aguentava, eu caía no chão, começava a rolar de dor, tanto que aquilo ardia, né, e fui pro médico, na mesma noite eu acabei voltando. E ao decorrer dessa mesma semana, eu lembro assim, meio, até que vagamente, né, porque eu era muito pequeno ainda, tinha entre 8 e 9 anos, e veio aqui para Jacareí, eu, a minha mãe, o meu irmão menor, né, meu irmão caçula, a minha tia e o meu tio, né, que já estavam muito tempo aqui em Jacareí, né. E a gente veio para cá, a gente foi até a fonte de São José, e quando a gente chegou na fonte de São José, a gente rezou um terço, né, rezamos o rosário, e eu, por ser muito pequeno ainda, ser criança, eu fui brincar dentro da fonte, né, e nadava de um lado para o outro, né, dando muita risada. E nesse mesmo dia, né, eu consegui uma graça muito grande, que essa coceira nunca mais apareceu, esse tipo de alergia nunca mais apareceu. Eu era uma criança assim até os meus 10 anos de idade, eu era bem pequeno assim, estatura menor que as outras crianças. E a partir daí eu comecei a me desenvolver um pouco melhor, né, comecei a brincar com as outras crianças, jogar bola, comecei a praticar todos os esportes. Hoje em dia, graças a Deus, consegui fazer tudo que eu não podia fazer antes, né, por ter uma certa limitação. E assim eu fui desenvolvendo, fui crescendo, até que uma época, infelizmente, eu tive que parar de vir para Jacareí, porque minha mãe já não tinha mais condições de estar vindo para cá, né, ela tinha se separado do meu pai e ela começou a pagar as contas, começou a cuidar dos 5 filhos, né? Começou a tomar a frente das coisas, né? Tomar as rédeas da situação. Foi muito difícil, não somente para a gente que era pequeno, mas como para ela que tinha que sustentar a casa, né?
E aconteceu, né, durante esse meio tempo que eu continuei indo para outra igreja, né, mesmo sendo católico, né, e continuei seguindo a vida, virei coroinha, participei de grupo de oração, tive ministério de música. Hoje em dia eu tenho estou à frente de uma pastoral, né, chamada Pastoral da Juventude, mas durante todo esse tempo, né, esses mais ou menos 6, 7 anos que eu fiquei fora, eu me encontrei em determinadas situações, né, me envolvi com bebida, brigava muito, muitas vezes minha mãe era chamada na escola e comecei a viver como uma pessoa sem Deus, né, embora tivesse ativo dentro da igreja, mesmo assim minhas atitudes demonstravam outra coisa. E tudo isso foi acontecendo durante a minha vida, assim, eu tive algumas dificuldades, né, para poder estar encontrando Deus novamente, até que um dia eu assistindo um filme, né, se eu não me engano foi de Lourdes, junto com a minha mãe, durante esse tempo, eu assistindo esse filme eu comecei a perceber, né, que Nossa Senhora continuava me chamando, Nossa Senhora queria que eu voltasse para ela, né, e todas as noites, cada vez eu me secava mais da graça de Deus e já não conseguia mais encontrar a Deus, né, me sentia cada vez cada vez pior, né, e não sabia o porquê. E enquanto isso acontecia, né, eu comecei a tentar voltar a rezar o terço, comecei a tentar voltar a escutar as mensagens, né, até que o final do ano passado, né, o começo do ano passado, eu e minha mãe e a minha irmã voltamos para cá, né, pela primeira vez depois de muito tempo. E nessa mesma hora me aconteceu uma outra graça, né, foi a graça que quando a gente estava rezando, né, junto com o Marcos, a gente estava rezando o rosário, o céu se abriu e em cima da nossa cabeça ficou um formato de um coração, né, na nuvem, né, e a gente tirou foto e mandamos para o Marcos, né, se eu não me engano o Marcos Augusto também tirou essa foto, né, e o que foi que mais me tocou, né, porque nesse dia parece que Nossa Senhora estava realmente nos recebendo dentro do seu sagrado coração, né, e foi um momento de grande felicidade, né. E nesse dia também a gente estava assistindo um filme de Santa Águeda, né, e o que mais me chamou a atenção foi que Santa Águeda, né, teve a coragem, teve o amor por Deus de morrer por Ele, né, sofrer todas aquelas barbaridades que ela sofreu e mesmo assim não ter largado de Deus, não ter negado a sua fé em momento algum, né. E durante esse tempo eu vi, né, não somente outras pessoas, mas como muitas vezes eu mesmo, né, acabava largando de Deus, esquecendo o amor que Deus tinha por mim, simplesmente por vergonha de outras pessoas, simplesmente por vergonha de mostrar que eu sou cristão, né, mostrar que eu acredito em Nossa Senhora, que eu acredito em Jesus, que eu amo todos os santos, todos os anjos, né, e falar isso para as pessoas no mundo de hoje era completamente difícil, né. Então hoje em dia, voltando para Jacareí, durante esse tempo que eu estou aqui, né, trouxe outras pessoas, divulguei as mensagens para outras pessoas, ajudei muitas outras pessoas, rezei por outras pessoas, né. Infelizmente muitas que estavam aqui saíram, né, mas mesmo assim a gente continua rezando por essas pessoas, né, mesmo assim a gente continua fazendo aquilo que Deus nos ensina, né, que é amar o próximo como se fosse a gente mesmo, né, e amar a Deus primeiro de tudo, né. E foi isso que veio me resgatando aqui em Jacareí, né? Foi isso que veio me resgatando nessas aparições. Muitas pessoas falavam assim pra mim, a igreja condena essas aparições. Eu falava, poxa, mas a igreja também condenava Lourdes, Fátima, Medjugorje, condenava muitos outros lugares e não queria dizer que era mentira isso que a gente está vivendo, né? Aí falaram, muitas vezes pra mim, me criticaram, né? Falando assim, não, mas se Nossa Senhora aparecesse aí de verdade e tal, não teria erros eclesiais, não teria, Nossa Senhora já teria mostrado muitos sinais, muitas coisas. E foi num dia que eu falei para algumas pessoas, né, Nossa Senhora ainda continua mostrando seus sinais, continua aparecendo,
né? A gente que tem o coração duro demais para não ver isso, né? E vendo hoje que tudo que tem acontecido, não somente no mundo, mas como na minha vida, né? Todas as graças que a gente vem recebendo, assim como o Marcos disse, né? Muitas vezes Deus não tira a cruz, mas não dá a força para poder continuar, né? Para poder renunciar ao pecado, renunciar milhares e milhares de coisas, né? Que o mundo vem oferecendo, e você acaba olhando o mundo de maneira diferente, né? Você vê que o mundo ainda tem jeito. Porque muitas das vezes não tem jeito, é a cabeça dura das pessoas, né? E eu era uma dessas pessoas, né? Eu tinha essa cabeça dura, né? Eu não conseguia chegar até Deus porque eu não tinha humildade suficiente de mostrar para Ele: ó, eu sou pecador, eu não consigo sozinho, por favor me ajuda. Eu não tinha essa força para poder fazer isso. E através da oração, através do rosário, de tantas mensagens, da vida dos santos principalmente, né? Principalmente Santa Águeda, que me ajudou muito a poder voltar a Deus, né? Rezando para ela diversas vezes, a gente consegue sentir o quanto perto de nós os anjos, os santos estão perto da gente, e a gente acaba não percebendo, acaba deixando isso de lado, né? Então tem muito que agradecer, não somente essas aparições, mas também ao Marcos e principalmente a Deus, né, por ter me trazido aqui de volta, né, ter me colocado aqui novamente, né. Muitas vezes a gente procura só conversar, né, falar de Deus para as pessoas e esquece de agir, né, de mostrar a Deus com a nossa vida, né. E isso que nessas aparições vem nos ensinar, né? Que tudo aquilo que a gente pede nos será dado, tudo aquilo que a gente busca, a gente vai alcançar, né? Se abrir a porta, Deus é claro que vai entrar, mas se a gente não se fizer, né, presente, falar assim: Senhor, eu estou aqui, né? A gente falar assim: Senhor, eu quero te receber, eu renuncio a mim mesmo, a gente não vai conseguir nada, né? Muitas vezes no mundo aí a gente até mesmo, eu por ter tido a oportunidade de estar com pessoas, né, dentro da igreja, pessoas que participaram do meu ministério de música, pessoas que fizeram parte comigo em muitos grupos, muitas pastorais, né? Eu tive a oportunidade de ver a contradição que essas pessoas viviam, mas também tive a oportunidade de ajudar muitas delas, né? E através dessas aparições, através dessas orações, a gente vai conseguindo conquistar mais almas para Deus.